Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 10 de março de 2025, nosso devocional diário está em Hebreus, capítulo de número 5. O autor dos Hebreus continua aqui mostrando como o Antigo Testamento se cumpre completamente em Jesus Cristo. Ele está falando agora do sumo sacerdote. Ele diz, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. E no 3 ele diz que por essa causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Primeiro ele explica a função do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era aquele homem escolhido, daqueles da tribo de Levi, da ordem de Arão, a ser o que representaria o povo diante de Deus ali para os pedidos de perdão de pecados. Só ele tinha acesso direto à sala aonde ficava ali o Santo dos Santos, aonde ficava a Arca da Aliança, representando a presença de Deus. E este sumo sacerdote, ele tinha que oferecer sacrifício por si mesmo e também pelo povo. E o versículo 4 diz que ninguém toma para si essa honra, ninguém chega e se autoproclama um sumo sacerdote. Na verdade, ele é chamado por Deus, como Arão foi chamado por Deus. Se você tem acompanhado aí as leituras no livro do Antigo Testamento que são propostas, pelo menos nos grupos de WhatsApp, você passou pelo livro de Êxodo e Êxodo vai mostrar isso, que Deus ele escolhe Arão, o irmão de Moisés, e da sua descendência ali para serem os sacerdotes e sumos sacerdotes, os que são da tribo de Eli. E aí ele vai dizer, Jesus, o Cristo, ele não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas ele foi também trazido à tona porque Deus disse, tu és o meu filho, hoje te gerei, diz o versículo de número 5. Ainda que ele era filho, ele também aprendeu pela obediência por aquilo que padeceu. É incrível pensarmos isso aqui. Isso que eu acabei de ler está no versículo de número 8, onde Jesus ele aprende por Criador de tudo, dono de tudo, o próprio Deus que se faz homem, aprende por aquilo que padeceu. E ele também é chamado por Deus para sumo sacerdote, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura que aparece lá no livro de Gênesis, aonde diz que ele não tem ali genealogia, não aparece a genealogia dele, dos pais, dos seus ascendentes, dos seus descendentes. E aqui esse Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, antes mesmo de Abraão ser ali o pai dos judeus, dos hebreus, como essa carta está escrevendo. Melquisedeque já fazia essa função de adorar a Deus, de ser um sumo sacerdote de Deus. E Jesus, ele é sumo sacerdote segundo essa ordem. Na verdade, o que se pensa é que Melquisedeque é uma figura de Jesus Cristo, talvez até uma aparição do próprio Jesus Cristo ali atrás para Abraão, e tudo isso é espetacular. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele ainda aqui no livro aos Hebreus. Mas o autor aos Hebreus, ele vai dizer aqui para esses irmãos, para quem ele está escrevendo, que ele queria até falar um pouquinho mais, mas as coisas são de difícil interpretação, diz o versículo número 11. Por quê? Porque eles se fizeram negligentes para ouvir. Olha que coisa. Aqueles irmãos que estão recebendo esta carta aqui, estão recebendo uma repreensão do autor, que nós não sabemos quem é aqui da carta aos Hebreus. Ele diz para aqueles irmãos ali no versículo 12 que eles deviam ser mestres pelo tempo, mas ainda necessitam que ele torne a ensinar a eles os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos a fez feitos tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. A repreensão é que eles estavam como bebês espirituais. Eles deviam estar comendo alimento sólido. Quem come alimento sólido é para os perfeitos, diz o versículo número 14, mas eles ainda estavam ali no leitinho, eles ainda estavam ali bebendo. Por quê? Porque não tinham se aprofundado na palavra. É uma repreensão que não só o autor aos Hebreus vai dizer para nós, também Paulo vai falar sobre isso aos irmãos ali na igreja de Corinto, que eles precisavam se aprofundar, querer mais da palavra de Deus. O cristão, ele começa assim como um novo convertido, como um bebê, como nascido de novo, a se alimentar ali de leite, de um alimento mais ralinho, de algo que vai fazê-lo ali receber os anticorpos, receber ali os nutrientes necessários. Mas ninguém quer que o seu bebê, o seu filho fique bebê para sempre. Ele precisa crescer, precisa adquirir maturidade, e é isso que o autor está dizendo. Ele ainda está tendo que falar ali de rudimentos, das primeiras coisas, das palavras de Deus, e não podia se aprofundar porque aqueles irmãos estavam negligentes. Que nós não sejamos negligentes, que nós queiramos aprender mais e mais da palavra de Deus para podermos ouvir e crescer em Cristo. Cristo tem muito para nós, a palavra de Deus é
extremamente rica, mas se não aprendermos a base, não poderemos nos aprofundar. Então, que nós busquemos isso, crescer em Cristo, para podermos estar recebendo o alimento sólido em tempo propício. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.